E aí, pessoal, tudo bem? Eu tava pensando aqui agora, né? Eu acabei de gravar um vídeo pro professor e eu fiquei pensando enquanto eu tava fazendo a edição aqui do vídeo, colocando ele no canal. Você já parou pra pensar que a maior parte das discussões, assim, que ficam mais acaloradas na internet são muito infantis? E eu comecei a ver um problema na internet. A internet é um lugar onde você pode se esconder atrás de um nick de um anime, colocar uma foto de óculos preto, alguma coisa assim, uma bandeirinha do Brasil. E muitas pessoas acabam falando coisas muito absurdas na internet. E elas mostram muito, né? Tipo, como a maturidade ela é diferente de pessoa para pessoa, independente da idade dela. E eu sempre pensei que a idade era um grande definidor, sabe, de personalidades. Que uma pessoa que tem 20 anos, ela vai pensar de uma forma, uma pessoa que tem 15 anos vai pensar de uma forma completamente diferente, e uma pessoa que tem 30, 40 anos vai pensar de uma forma diferente mais ainda. Mas a maturidade, ela vem somente através das experiências que a gente tem. Então, uma pessoa que tem poucas experiências, principalmente a galera que a gente vê que é mais engajada com política aqui na internet, que são pessoas geralmente que se isolam, que vivem atrás do computador, essas pessoas elas tendem a não ter tantas experiências diferentes da sua vida ao ponto de conseguir desenvolver uma certa maturidade para lidar com outras pessoas ou para lidar com sentimentos, para lidar com situações. E isso acaba ficando muito explícito quando a gente vê grandes grupos de cancelamento ou até mesmo o grau que as pessoas utilizam para diminuir outras pessoas, para ofender outras pessoas aqui na internet. A gente viu aqui, por exemplo, a Yasmin comprar briga com vários canais aí que muitas vezes trazem discussões muito infantilizadas, sabe? Você vê um argumento que é utilizado para criticar eles e a resposta que eles dão é uma coisa extremamente infantil, sei lá, falar que é uma modernete ou alguma coisa do tipo. E é surpreendente isso, porque a gente não tá falando de uma pessoa que tem 15, 14 anos, a gente tá falando de pessoas que têm 30, 40, 50, 60 anos de idade. E é interessante isso, né? E eu fiquei pensando, né? Tipo, por que a internet traz essa parte mais de a gente não consegue ver quem tá do outro lado? Na maior parte das vezes a gente só consegue ver o que aquela pessoa diz. A gente consegue ver que, tipo, pessoas que, tipo, são muito jovens, elas têm o mesmo impacto do que uma pessoa que tem muitos anos de idade, sabe? Na vida real, se chega um garoto pra você e fala alguma merda pra você, eu tenho certeza que você não vai se importar com isso. Mas na internet não é assim, porque você não sabe o que tá vindo pelo lado de lá. Por exemplo, o Easy Nobre, uma vez ele respondeu um inscrito do laboratório que veio me xingar, e eu lembro que eu fiquei puto também, porque esse menino veio e falou um monte de merda pra mim, eu falei, mano, como que esse garoto fala isso? E aí eu cliquei pra ver quem era ele, né, eu fui ver o canal dele, e esse canal era um garoto que tinha 13 anos de idade, e ele tava falando com a voz de criança, ele tinha cara de criança, e aí eu falei, mano, eu não vou responder esse garoto, se eu for, por que que eu responderia um garoto de 13 anos que tá revoltado com alguma coisa, sabe? E aí esse garoto foi lá e xingou o Easy Nobre ficou puto com ele, respondeu ele, tipo, fez uma postagem no Twitter detonando o garoto, e eu fiquei pensando, mano, tipo, o garoto falou uma merda pra mim, falou uma merda pro Easy Nobre também, mas o Easy Nobre tá, tipo, soltando as bombas atômicas em cima de um garotinho, saca? Não faz sentido, saca? Mas eu imagino que pro Easy Nobre, aquele garotinho, ele não era um garotinho de verdade. Ele poderia ser, por exemplo, o maior inimigo que ele já conheceu na vida dele, saca? E eu acho que isso mostra como a gente projeta demais na internet. Por exemplo, aqui na vida a gente tá preso às nossas experiências. E é muito importante que você entenda isso, porque, por exemplo, se eu tive uma experiência ruim com um familiar ou com um amigo que me traiu, ou alguma pessoa que me traiu muito, me tratou muito mal na vida, se eu for pra internet, é muito capaz que eu projete essas pessoas em outras pessoas que estão ali. Se a gente já faz isso na nossa vida, por exemplo, você projetar a relação que você teve com a sua família, no seu namorado, na sua namorada, se você já faz isso nos seus relacionamentos interpessoais, quanto mais pela internet. Você pega e vê uma pessoa que te xingou, aí você não tá vendo aquela pessoa te xingar como um garoto de 12 anos, você tá vendo ela como se fosse seu pai que te tratou mal em algum momento, ou seu irmão, ou sua namorada que te traiu, e assim por diante. E isso fica muito claro nessas discussões. E isso é uma coisa interessantíssima, porque a internet ela tem esse poder de ser muito projetiva, porque no final a gente tá falando com a gente mesmo, né? E não é à toa que você pode fazer um pequeno exame aí, caso você queira dar uma olhada. Nota os criadores de conteúdo. A maior parte dos criadores de conteúdo, eles respondem geralmente às críticas das pessoas que xingam eles, as pessoas que vêm ofender eles. E tem, sei lá, 100 pessoas falando bem do criador de conteúdo, mas ele só vai responder aquela pessoa que xingou ele. E você já deve ter visto algum criador que você gosta muito passando por essa situação no Twitter, de
receber muito amor, mas as únicas mensagens que ele responde são mensagens combativas, né? Por quê? Porque esse criador de conteúdo não tá vendo você como público, não tá vendo você como pessoa, não tá vendo esse cara que tá xingando ele como pessoa também, mas talvez esteja vendo esse cara como aquela pessoa que magoou ele em algum momento, entendeu? Porque ele tá projetando toda essa raiva, esse desgaste emocional dessa pessoa. E quando isso aparece pra ele, principalmente quando a pessoa atinge certos pontos fracos, né? Porque é aquilo. Você pode me xingar do que você quiser, mas se você falar o meu ponto fraco, eu vou ficar chateado com isso. Não porque, tipo, você, sei lá, me magoou de verdade, mas porque você remeteu a esses momentos de, sei lá, traição, frustração, família ruim e assim por diante. E isso acontece muito. E aí que entra a questão que eu falei pra vocês sobre maturidade. A maturidade é a experiência, é você viver a vida, é você ter experiências diferentes. E quanto mais experiências a gente tem, maior vai ser a maturidade que a gente tem. E essas pessoas que são mais reclusas, né, que ficam mais em casa ou que vivem coisas mais pequenas, elas tendem a não desenvolver essa maturidade, ao ponto de que a gente consegue ver. Tipo, que uma pessoa na internet está sendo imatura pelos argumentos, pelas coisas que ela está falando, ao contrário de uma criança, por exemplo, que pode ter tido um desenvolvimento emocional muito maior e ter um pensamento muito mais avançado do que um cara de 50 anos de idade, sabe? E isso é muito interessante, mas eu não tô aqui para dizer que idade não faz diferença, né? Porque, tipo, na internet a idade pode não fazer diferença, porque, primeiro, você projeta as coisas, você projeta as pessoas. Então você tá vendo aqui no laboratório, ou você tá vendo aqui em mim, uma pessoa que foi muito importante para você, uma pessoa que te tratou muito bem, uma pessoa que você gostou muito de estar perto e que você gostaria de estar perto novamente. E eu realço esse tipo de sentimento em você, de certa forma. Agora, para outras pessoas, né, tipo, a gente vai desenvolvendo as nossas relações, a gente vai evoluindo, a gente vai ter essas experiências diferentes, e essas experiências elas vão se mostrando nas nossas relações pela internet também, da forma que a gente consome o conteúdo até a forma que a gente discute, né, a forma que a gente ofende outras pessoas. E, bom, eu acho assim, que tipo, a gente pode até falar que a idade, voltando ao ponto da idade, não é a diferença, mas é aquilo, claro. Tipo, se você viveu mais, então a chance de você ter tido novas experiências ou mais experiências faz você com que você seja mais maduro, na maior parte das vezes, né? Embora tenha certas pessoas de 50 anos aí que não tiveram experiência o suficiente para desenvolver uma maturidade boa o suficiente para conseguir interagir com outras pessoas de forma boa. Então, elas acabam caminhando por caminhos ruins e desenvolvendo personalidades ruins e acabam influenciando outras pessoas a seguirem pelos seus próprios caminhos. Mas eu imagino que, por mais que as pessoas sigam essas pessoas e se julguem alguma coisa ou outra na internet, com o tempo elas vão aprender, porque a maturidade é o maior remédio que tem para essas ideias malucas. A maturidade, ela vem em algum momento. E aí sobra o quê? Sobra a vergonha de você ter estado preso a isso em algum momento do passado. E aí muita gente agora vai falar, porque eu tô pensando aqui, inclusive isso foi uma coisa que quebrou um pouco a expectativa do meu pensamento, que é aquelas pessoas que vão chegar e falar, então quer dizer que se eu for namorar uma menina de 9 anos não faz diferença. Não, calma aí. Não estou falando disso. Estou falando de como você se expressa. Estou falando de como você fala com as outras pessoas. É óbvio que, tipo, sobre. Eu tava precisando fazer um vídeo sobre isso, porque causa que teve um comentário que fizeram no meu Twitter e eu achei absurdo, que foi um cara falando que a menina tinha 15 anos e tava tudo de boa namorar a menina de 15 anos caso ele tivesse 25. Mas a gente tem que pensar que, primeiro, as experiências que ele tem são muito maiores do que as experiências que ela tem. E segundo, tipo, na maior parte das vezes, essas pessoas mais jovens, elas estão muito mais vulneráveis a esse tipo de relacionamento, coisas do tipo, a pessoa é um predador, é assim que chama nos Estados Unidos, né? Então não é uma coisa bonita, não é uma coisa legal, é uma coisa perturbadora, é uma doença mesmo, sabe? E é uma coisa que, tipo, não é a mesma coisa que você se expressar, que você escrever um texto na internet, entendeu? Quando você escreve um texto, você pode ser eloquente tendo 9 anos ou tendo 30 anos de idade. Mas mesmo que você seja eloquente na internet com 9 anos de idade, não significa que você possa desenvolver uma relação com alguém que tem mais idade, porque aí a gente já tá entrando em outro ponto, que é a questão de ser predador e coisa do tipo. Mas em geral, tipo, idade em si, por exemplo, você pode ter um melhor amigo que tenha 15 anos e ter uma boa relação de amizade com essa pessoa, porque essa pessoa pode ter uma maturidade emocional por causa das vivências que ela já teve, ou por causa da base familiar que ela teve, ao ponto de ela conseguir ser uma ótima pessoa para estar do seu lado, independente de você ter 30 ou 40 anos de idade. Isso é uma coisa muito interessante, porque a gente está vendo agora na internet muitas pessoas que têm 40, 50 anos de idade, mas parece que pararam nos 12 anos de maturidade emocional. Mas enfim,
Esse vídeo ficou muito mais complexo do que eu gostaria, mas tá aí. Eu espero que você tenha gostado dele. Muito obrigado, um grande beijo, um grande abraço.